Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais uma reunião de laboratório. Dou aquele salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago. Como é que tá? Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem, galera? Tudo bem, tudo bem. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que interessa a muita gente, que é envelhecimento e memória. Marcinho vai fazer uma apresentação de um artigo que saiu esse mês de julho de 2020, na Science, uma revista que dispensa comentários, de muito prestígio na comunidade científica, né, Marcinho? Isso mesmo. Esse mês, na verdade, inclusive, para ser mais preciso, foi a semana passada, dia 10, 3 dias atrás, então. Então, a E, notícia quente da ciência mundial. bom, Thiago, então, nesse episódio, a gente vai tentar responder a pergunta de se o exercício físico ele é bom para a memória no contexto do envelhecimento. Então, durante o envelhecimento, já é sabido que acontecem diversos problemas metabólicos, cardíacos, neurológicos, o que se espera é que você chegue ao final da vida com menos problemas metabólicos, cardíacos, neurológicos, que você chegue com saúde ao final da sua vida. Já se sabe também que uma das ferramentas que propicia essa chegada na velhice com maior saúde é a atividade física. Então, a partir disso, sabendo disso, a gente entra na história desse trabalho. Os fatores sanguíneos transferem os efeitos benéficos do exercício na neurogênese e na cognição no cérebro no envelhecimento. Então, o que esse trabalho ele fez? Da onde que é Então, esse grupo, Marcinho, só para dar um contexto? sim, esse grupo é um grupo da Universidade da Califórnia de São Francisco. Então, ele é um Beleza. grupo bastante forte lá da universidade. Inclusive, olhando agora um pouquinho antes da reunião, eu vi inclusive que o PI, né, esse Saul Avideda, ele deu até uma palestra no Fórum Econômico Mundial, então ele é um cara bem posicionado, digamos assim. Legal. O que eles fizeram nesse trabalho, Thiago? Então, treinaram animais por 6 semanas. Então, Treinaram atividade física, né? isso, atividade física por 6 semanas. Extraíram o sangue desse animal, separaram o soro e trataram outros animais envelhecidos, com 18 meses, com esse soro desses animais em 8 oportunidades. Depois desse tratamento com o soro, eles fizeram testes de comportamento e as análises bioquímicas. Só um detalhe, esses animais tratados, eles eram sedentários, né? Que fique claro. Isso, exato. Só quem fazia o exercício físico, então, eles tinham digamos assim, dois grupos de animais. No caso, eram 4. Então, eram animais jovens e idosos, que não faziam exercício físico por 6 semanas. Aí era extraído o soro desses animais e eram tratados animais jovens e idosos que não faziam exercício físico. Eles só eram tratados com o soro dos animais que fizeram exercício físico. E aqui, aí, o que eles fizeram? Então, eles viram que o exercício físico ele era benéfico, o exercício físico per se ele era benéfico para os animais, e quando você tratava os animais com o soro dos animais tratados, com os animais que fizeram exercício, você tinha um benefício muito próximo do encontrado pelos animais que fizeram exercício. Então, o que eles viram? Quando no animal tratado com o soro dos animais exercitados, eles viram um aumento nessa proteína BDNF, então que é um fator de crescimento neural, e mostrou que tem esse aumento quando você trata os animais com o soro do animal exercitado. Essa proteína, esse BDNF, é uma proteína que ela é expressa no cérebro inteiro, mas ela tem uma repercussão muito importante no hipocampo, e ela está relacionada, o aumento dessa proteína está relacionada com aumento de memória, de fixação de memória, aumento de aprendizagem, todos esses processos neurológicos aí. Isso, é importante dizer, né, que as análises aqui, elas dizem respeito principalmente ao hipocampo. O hipocampo, ele é a principal sede da memória no cérebro. Então, por isso que ele fez, inclusive, até alguns testes de comportamento relacionados com a memória. Mas a gente vai chegar lá. Então,
que ele fez aqui? Então, ele pegou o hipocampo desses animais, após a eutanásia, e fez marcações para essa proteína DCX, que é a proteína double cortin, eu não sei exatamente a tradução dela, mas ela é uma proteína que ela está relacionada com a migração celular. E o que ele viu é, após o exercício, então, você aumenta essa marcação com o DCX, que é um indício dessa neurogênese. Então, aqui a gente pode ver através do gráfico que está aumentado. Ele viu também que os animais tratados com o soro dos animais exercitados, eles apresentam uma marcação positiva, aumentada, para NeuN e BRDU. Então, são um marcador neuronal e outro é um marcador geral assim, de célula, que ele é incorporado no DNA quando a célula vai se expandindo. Então, mais um marcador de neurogênese. Aqui a gente pode ver também que ele está aumentado, o positivo para ambas as marcações está aumentado nos animais tratados com o soro dos animais exercitados. Em relação ao comportamento, então ele fez esse teste, que é os braços radiais. Os animais, ele é colocado em um dos braços, e eles são colocados estímulos, geralmente algum alimento, alguma coisa assim, para os animais eles encontrarem esse alimento. Então, eles testam o quanto que o animal ele vai se lembrar depois de onde estava o estímulo, então o alimento para ele. E é por isso que tem esses vários testes aqui, esses vários blocos de teste. E eles vão anotando quantos erros o animal ele cometeu até ele chegar no braço treinado dele. Ou seja, quanto menos erros, maior é o aprendizado depois das sessões. Perfeito. E o que eles viram é, então, tanto o sedentário quanto o animal tratado com o soro do animal sedentário, quanto o animal tratado com o soro do animal exercitado, eles têm esse aprendizado, só que os animais tratados com o soro do animal exercitado, eles cometem menos erros, ou seja, eles têm uma retenção maior da informação, eles têm uma melhora na memória. No outro teste, então, que é o teste de medo condicionante, o animal ele é colocado numa gaiola, tem um condicionante, né, então, que é o barulho, e depois disso vem um choquinho para assustar o bicho. Então, o animal ele associa que quando vem o barulho, vem um choque. Então, ele fica sempre esperto. Então, basicamente, o que eles fizeram? Então, o baseline aqui é sem nada, então só coloca o animal lá, e não tem diferença. Então, esse freezing aqui é a porcentagem de tempo que eles ficam parados. Então, quando ele está assustado, ele tem um comportamento de ficar congelado, assim, parado. É o popular paralisei de medo, né? É o piripaque do Chaves. É isso mesmo. Então, ele fica paradinho. Quando você tem, nesse contextual aqui, então é quando você tem o som. Quando você tem o som, então, os animais que lembram que depois do som, geralmente, no treino dele, vinha esse choque para ele ficar com um pouco de medo, eles ficam mais tempo prostrados. E aqui mostra que quando você não tem o som, eles mantêm o mesmo tanto de prostração. Então, ele mostra que os animais tratados com o soro dos animais que se exercitaram tem essa melhora na memória. Entendi. Deixa eu tentar arredondar, então, aqui para organizar minhas ideias. Eles pegaram animais velhos, que ele diz que é velho, né? Esses animais têm 18 meses de idade. Eu, assim, acho que 18 meses não é propriamente um envelhecimento, um animal envelhecido. Eu até comentei com você, né, Marcinho, em off, que um trabalho que eu sou coautor em 2015, a gente trabalhou com envelhecimento de célula-tronco. E durante a confecção desse trabalho, a gente também teve alguns trabalhos que desmembraram desse trabalho principal, e a gente propunha, na época, que o animal com 18 meses era um animal idoso. E a gente teve muita crítica de revisores que esses animais com 18 meses eram animais velhos. E os revisores e a linha editorial das revistas que a gente submetia diziam que o animal tinha que ter uma idade mais avançada. Então, a gente acabou selecionando animais com 24 meses para caracterizar um envelhecimento.
Isso é um pouco controverso, de fato. Eu já vi vários trabalhos aceitando que 18 meses é um animal velho, outros não. Mas uma coisa que eu estava pensando, estudando esse trabalho, é que, de repente, o envelhecimento ele não é uniforme para todos os tecidos também, né, Marcinho? Então, dependendo do tecido que você estiver avaliando, você vai ter características de envelhecimento com um estágio, né, um tempo menor do que outros tecidos. E talvez a memória já começa a ter os primeiros sinais de envelhecimento com 18 meses. De repente, uma função cardíaca, uma função hepática, possa precisar de um tempo maior para se aparecer os primeiros sinais do envelhecimento. Então, fica aí uma reflexão a respeito da idade e como que os diferentes tecidos podem ter características de envelhecimento em tempos diferentes. É isso. Como eu tô, bom, você está colaborando comigo também, a gente está trabalhando num projeto que envolve envelhecimento, eu dei estudando bastante, né? E, de fato, eu vi bastante trabalho com 18, já falando que era envelhecimento, com 21, 24. Então, bom, eu não sei, eu não submeti nenhum trabalho, você está dizendo que você submeteu, né? Eu não submeti nenhum trabalho. A princípio, eu não estava vendo nenhum problema com esses 18 meses. E também, isso é legal, você falou assim de, pode ser que tenha um prejuízo diferente para diferentes órgãos. E, de fato, a gente não sabe exatamente quais são os fatores que levam a esse prejuízo no envelhecimento, né? A gente tem algumas pistas, algumas teorias, mas ainda está, até onde eu consegui ver, pelo menos, ainda está meio que aberto os fatores que levam a esses prejuízos envolvidos no envelhecimento. Então, pode ser razoável, assim, de que órgãos acabam tendo um envelhecimento em diferentes tempos. Eu acreditaria. Então, é um bom ponto que se levantou. Acho que é bacana. Continuando aqui, então, eles fizeram todos esses, sumarizando então, essa primeira figura, então basicamente, eles viram que quando você trata os animais com o soro dos animais, com o soro dos animais treinados, esses animais têm uma melhora. Isso eles fizeram tanto com animais jovens treinados e animais idosos treinados. Isso aqui, no caso, eles fizeram o tratamento com o soro dos animais idosos, mas o resultado é o treinamento dos animais, seja quais foram os animais, apresenta essa melhora na memória. O que eles fizeram após foi, já que tem essa melhora, tanto nos animais jovens treinados, quanto nos animais, que é o que eles estão chamando aqui de maduro, quanto nos animais envelhecidos, então Só uma outra coisa, maduro também. Ele fala que esse animal maduro é de 6 meses de idade, esse camundongo de 6 meses. E aí a mesma crítica que nós recebemos. A gente precisou ter um animal de 12 meses para ser um animal maduro na época daquele trabalho que eu falei um pouquinho antes. Mas enfim, é só a título de curiosidade e reforçando que a ciência nada é muito definitivo e existem diferentes pontos de vista. Mas o que ele fez aqui, então, ele pegou então o soro desses animais maduros, 6 meses, e o soro dos animais idosos, com 18 meses, fez uma espectrometria de massa para identificar as proteínas que eles tinham ali. E eles identificaram uma série de proteínas que estavam expressas diferentemente, no caso, para cima aqui, nos dois animais, tanto no mais jovem quanto no mais velho. E dessas, eles foram em banco de dados, até anotei o nome aqui, a Tabula Morris Compendium e a Protein Atlas, e eles viram que mais de 60% das proteínas eram proteínas que eram bastante expressas no fígado. Então, eles identificaram essas duas proteínas aqui, a GPLD e a PON1, como boas candidatas, eles decidiram dar prosseguimento com a GPLD1. Então, eles viram que tinha uma correlação positiva. Então, quanto maior a expressão de GPLD1, menor o número de erros cometidos no ensaio do braço radial. E quanto maior a expressão de GPLD1, maior o tempo que ele ficava prostrado. Então, de novo, tem uma correlação. Ou seja, quanto melhor ele estava de memória, mais ele tinha essa proteína, mais a expressão dessa proteína GPLD1 estava aumentada. Eles correram blots, então, para avaliar essa proteína nos animais idosos, e eles viram que essa proteína estava aumentada nos animais idosos, estava aumentada também nos animais mais jovens, nos animais maduros.
Essas proteínas, então, elas foram corrigidas pelo Ponceau, né, que era o normalizador dele. E aqui interessante eles tiveram acesso a tecido ao soro de pacientes humanos que eram sedentários ou eram ativos. Então, esse critério para eles ser sedentário ou ativo era eles darem mais ou menos de 7.000 passos por dia. O que eles viram foi os humanos ativos, eles tinham um aumento também na expressão plasmática dessa proteína GLPD1. Isso aqui ele deixou bem amarradinho, assim, né? Beleza, então você tem esse aumento, essa proteína está abundante no animal jovem, no animal idoso e também nos humanos. Isso aqui eram humanos, se eu não me engano, de aproximadamente 60 anos a idade. Esse GPLD1, o aumento está diretamente também relacionado com a atividade física. E que, pelo menos assim, lendo o que os autores eles enfatizam é que, independente da idade, não há aumento ou diminuição da expressão dela. Que não é a idade que faz alterar ou aumentar a expressão da GPLD1, e sim a atividade física. Em ambos esses blotes aí que estão abaixo sendo mostrados, sempre o fator condicionante de aumento da expressão da GPLD1 é a atividade física, seja no animal velho, no animal maduro ou nessa amostra de humanos que eles conseguiram. Bom, e Thiago, eu fiquei treinando para falar o nome dessa proteína, que é um nome muito grande, e eu vou me arriscar aqui, mas o nome da proteína completa é glicosilfosfatidil inositol fosfolipase D1. É um nome gigantesco, mas para dizer o que se quer dizer, né? O que ela faz. Então, tem essas proteínas de ancoragem, que é a GPI, que é a glicosilfosfatidil inositol, então que elas estão na membrana da célula, membrana celular, voltada para a face externa, e elas ancoram outras proteínas. Então, quando a GPLD1 ela está ativada, quando ela está super expressa, então ela cliva, ela hidrolisa o inositol e ela libera essas proteínas que estão ancoradas na GPI. Então, basicamente, ela está liberando fatores para o meio externo, para o soro. E esses fatores acabam circulando pela corrente sanguínea e vão desencadear outros sinais pelo organismo inteiro. Isso. E são algumas proteínas, né? São diversas proteínas. Então, como eles viram que através do banco de dados, que essa proteína, então, ela estava muito expressa no fígado, eles foram confirmar isso. Então, eles fizeram uma análise do RNA mensageiro em diferentes tecidos da proteína. Então, eles avaliaram o fígado, o cerebelo, o pulmão, tecido adiposo, o baço, o córtex hipocampo, a pele, o rim, o coração e o tibia anterior, que é o músculo esquelético. E o que eles viram é que, de fato, eles confirmaram então a informação, né? Que, de fato, essa proteína ela está muito expressa no fígado, como a gente pode ver aqui. Então, o próximo passo deles foi, a gente sabe que com exercício físico você aumenta a quantidade de GPLD1 no soro. Será que a GPLD1 per se, ela é capaz de produzir os mesmos benefícios do soro do animal, do soro do animal que é exercitado? Então eles fizeram o mesmo protocolo, só que eles fizeram uma superexpressão de GPLD1. Como essa proteína ela estava aumentada no soro após o exercício físico, no soro dos animais que fizeram exercício físico, será que essa proteína per se, sem o exercício físico, ela era capaz de promover os benefícios que foram promovidos pelo soro dos animais exercitados? Então, o que eles pegaram? Eles fizeram a superexpressão dessa proteína, GPLD1, em animais sedentários. Esses animais, então, eles receberam essas injeções de BRD1, que é para poder ver a incorporação de DNA novo, e passaram por ensaios de comportamento e análises moleculares. O fígado dos animais que superexpressaram, então, eles querem um controle interno deles, né? Então, eles viram que
o fígado desses animais de fato estava super expressando a proteína de interesse. Então, eles mostram que, ok, a gente tem essa superexpressão, nosso animal serve ao que o nosso proposto, tem esse aumento da expressão proteica no plasma dos animais, então tem isso aqui é uma caracterização do animal, né? Então tem esse aumento no plasma e está levando a um aumento dessa proteína BDNF, está aumentado também. Quando você vai olhar para as análises moleculares, o que eles observaram foi, só pela superexpressão da proteína GPLD1, você tem esse aumento de DCX, que é aquele fator de migração, mostrando que está tendo esse aumento na neurogênese. Ele mostra também que tem esse aumento nas células marcadas positivamente para NeuN e BRDU, da mesma forma que os animais tratados com o soro dos animais exercitados. Quando você vai olhar para o comportamento, ele fez os mesmos testes e um a mais. Então, ele fez os testes nos braços radiais, ele fez esse Y-Maze, e também o reconhecimento de objeto novo. Então, você coloca dois objetos iguais, o animal ele se habitua ali, de repente você vai lá, troca um objeto, coloca um objeto novo, e ele avalia então o quanto que esse animal vai explorar o objeto novo, porque ele sabe que aquele ali é o objeto que não estava na caixa antes. Eu vou só aproveitar e pegar a carona nessa própria imagem que ele coloca. Eu já vi esse teste fazendo, é bem legal. Ele pega dois quadrados e coloca na gaiola e o animal vai lá, explora, e ele reconhece que dentro da gaiola ele tem dois quadrados. E aí, no determinado momento, ele substitui um quadrado por uma estrela ou uma bolinha. E aquilo ali tem que despertar, em teoria, o interesse pelo animal, porque ele reconhece que é um objeto novo, ele não conhecia aquilo, então ele vai explorar, ele vai cheirar, ele vai andar em volta daquele objeto novo. Isso é uma característica que está envolvida com memória e aprendizado. Então, provavelmente, ali nas análises dele, quando ele reconhece mais um objeto novo, é um indicativo de boa performance de memória e aprendizado. Isso. E só também, dando uma arredondada também nesse Y-Maze, que é o labirinto em Y, então ele é colocado em um dos braços, e o animal, então, ele vai procurando uma saída daqui, e, vamos supor, se ele vai para um braço, volta para o mesmo, vai para um braço, volta para o mesmo, quer dizer que ele não está lembrando por onde que ele já passou. Então, o ideal é que ele vem do braço que ele começou, vai para um, vai para o outro, aí ele não está aqui, eu já passei por esse aqui antes, vem para esse, vem para esse, vem para esse, e assim até o final do teste. Esse seria um bom desempenho. Então, quando a gente olha para o desempenho dele no braço radial, que é o primeiro teste, que é aquele que já tinha sido feito antes também, então ele mostra que o animal que superexpressa a proteína GPLD1, ele expressa menos erros, ele apresenta menos erros. Então, a gente pode ver aqui também. Ou seja, ele tem uma melhora na memória desses animais. Quando você olha para o tempo que ele ficou em cada braço no Y-Maze, então ele tem um aumento ali na mudança de braços, ou seja, ele tem uma melhora também, um aumento, um incremento na memória, mais um teste confirmando. É isso que você falou, ele não fica repetindo o mesmo caminho, ele sempre vai para um caminho novo, porque ele sabe que ele não explorou aquilo ainda, isso é legal. Uhum. Então, por último, então, eles olharam para o reconhecimento de objeto novo, onde os animais que superexpressam a proteína GPLD1, eles têm esse incremento no porcentagem do tempo que eles exploraram o objeto novo, quando comparado com o tempo que os animais controle exploraram o objeto novo. Isso mostra, então, que esses animais eles tiveram um incremento de memória. Bom, Thiago, então, qual que é a grande sacada, né? Qual que é a grande novidade que esse paper traz? Então, já é sabido, assim, há bastante tempo, então, que a atividade física, ela traz benefícios para o indivíduo, tanto para a memória, para diversos problemas, então ele traz essa melhora na saúde. Previne várias doenças também. Previne várias doenças, inclusive, exato. Só que ele mostrou que quando você faz esse tratamento com soro de animais, no caso, treinados, você consegue mimetizar esse benefício do exercício. Então, e por que isso é genial? Então, por quê?
Com o envelhecimento, você perde a vontade, né, essa gana de se exercitar. E em muitos casos também, por mais que você tenha vontade, você tenha essa disposição, você tem alguns acometimentos de saúde, por exemplo, um Parkinson, você tem algum problema vascular, algum Limitações um físicas em geral, AVC, né? alguma coisa do tipo, exato. E que isso impossibilita a sua atividade física. Então eles mostram que quando você consegue, se você no futuro a gente vai poder, claro, depois de bastante testes, né, mas você vai poder pegar o soro de pessoas que se exercitaram e tratar essas pessoas que não podem fazer atividade física. Então você vai conseguir levar esse benefício da atividade física, mesmo que a pessoa não possa fazer atividade física. Isso é E eles viram que maravilhoso. eles identificaram uma das proteínas que é o grande desafio, assim, né? Porque o exercício se liga a uma coisa multifatorial. Então, são muitos fatores envolvidos. Mas eles conseguiram identificar um dos fatores e mostraram que, pelo menos, essa proteína, quando essa proteína GPLD1, ela está envolvida, pelo menos, com esse ganho de memória. Então, só isso já é um ganho, assim, é, é algo muito bom. É algo muito bom para o futuro. E uma coisa que é também que esse trabalho trouxe um ineditismo muito legal, é que, como você disse, já se sabe há muito tempo os diversos benefícios da atividade física, e principalmente em relação à prevenção de doenças, etc. E o que ele mostra nos resultados, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link do artigo, então quem quiser ler e ver todas as figuras suplementares, ele mostra em outros resultados que ele conseguiu reverter um processo neurodegenerativo que já havia se instalado, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, que o exercício previne a neurodegeneração. O que ele mostrou é que conseguiu reverter essa neurodegeneração. Isso é fantástico. E outra coisa legal desse trabalho também é que a gente fez um apanhado geral e trouxe assim o que era de mais importante para a mensagem que o paper queria passar. Mas ele tem uma série de controles, então faz o animal exercitado jovem, faz o animal exercitado mais velho, pega só o soro do animal jovem, trata também para ver se não pode ser porque era um animal jovem, pega só o soro do animal velho. Então, isso é uma coisa que me chama bastante atenção, assim, o cuidado que ele teve com os controles dele, com os dados, que eu acho que isso pesa bastante, assim, né, para a qualidade do trabalho. Então, é um trabalho bastante completo. Não, Apesar de a gente ter recebido ele bastante. sim, é um trabalho, não é à toa que foi publicado na Science, que é uma revista maravilhosa, excelente, e, Uhum. enfim, tem tudo para desmembrar vários outros trabalhos, identificar outros marcadores que são após a superexpressão dessa proteína, que acaba desencadeando vários outros fatores, e tem tudo para, enfim, muita coisa promete vir a partir disso daí, né, Marcinho? E outra coisa também é que, lendo esse trabalho, né, me lembrou um outro trabalho que até a gente comentou também, que saiu recentemente, que é da coreografia molecular do exercício. Então, nesse trabalho, eles fizeram, se eu não me engano, 4 ômicas. Então, eles fizeram algumas ômicas, colocaram as pessoas para fazer uma sessão de atividade física e Só fizeram ômicas, né? algumas Só ômicas. para o ouvinte, né, mais desatento, ômicas são análises que a gente chama, né, ômica, porque é genômica, transcriptômica, proteômica e metabolômica, que são análises de todos os metabólicos, todas as proteínas, todos os RNAs mensageiros expressos em condições diferentes. E você abre um Análise de leque larga de várias escala, né? possibilidades. Isso, eles fizeram análise de larga escala. Então, você pega lá e consegue avaliar basicamente tudo que tem ali. Então, faz uma proteômica, você está querendo ver todas as proteínas que tem ali que estão diferentemente expressas. E esse trabalho ele fez isso, ele fez um trabalho bem grande assim. Fizeram algumas ômicas, então, tipo, faz a pessoa fazer um exercício físico e, e faz essa ômica em diferentes tempos. E eles viram, então, eles conseguiram ver, então, por exemplo, de a expressão proteica de algumas proteínas, então que ela sobe e desce, o humoral que desce e sobe, enfim. É um trabalho bem completo e também foi feito no soro dos voluntários. Então, as pessoas fizeram o exercício, tiraram o sangue e avaliaram o soro. Ou seja, além dessa proteína GPLD1 que esse trabalho encontraram outras também, mas que foi o foco principal desse trabalho, tem inúmeros outros candidatos de benefícios que o exercício traz em diversas porções do sistema. Então, isso é uma coisa, esse é o trabalho, é um trabalho que vai abrir
muitas portas também para esse tratamento. Então, complementando esse trabalho, né, de você consegue fazer exercício físico e ter o benefício por diversos fatores que a gente ainda nem conhece. Isso para mim que sou da área sou formado, né, na área de esporte, para mim isso é sensacional, cara. Eu vou deixar também o link desse artigo aí da coreografia molecular também na descrição do vídeo para quem quiser pegar, baixar, ou se não conseguir baixar por algum motivo, a gente tem esses artigos em PDF com a gente, então quem não conseguir baixar pode deixar uma mensagem no vídeo ou escrever por e-mail, que a gente pode encaminhar e mandar esses artigos em PDF para vocês. Uhum. E, bom, Marcinho, eu acho que esse trabalho é super importante, como diz um amigo nosso, e fica aí a recomendação para a prática de atividades físicas, sempre, né, só reforçando. E eu não sou da área da atividade física, diferentemente de você, mas conheço os benefícios. Então, eu acho que depois disso tudo, estamos aptos a ir para... Dica do colegiado. Roda a vinheta! A minha dica do colegiado dessa semana é um podcast que ele recém-inaugurou seus capítulos, se chama Namorada, da CBN. Uma das apresentadoras é a Tatiana Vasconcelos, a qual eu já admiro há muito tempo o trabalho dela como âncora do estúdio CBN, e fala sobre morar sozinho. E nada mais apropriado em tempos de quarentena, a visão que a gente tem sobre a nossa casa, como que a gente consegue vencer os desafios de ficar o tempo todo em casa e com a visão de quem mora sozinho. Muito bom. A minha dica do colegiado, hoje eu vou mudar um pouco, então, em vez de indicar um podcast, que é o que eu sempre faço, eu vou indicar um livro, mas eu vou manter na linha de divulgação científica. Então, hoje eu vou indicar um livro de uma colaboradora do nosso laboratório, de uma professora minha também, que é a professora Alicia Kowaltowski, e ele tem esse livro que é O que é o Metabolismo. É um livro que explica o metabolismo, simplifica bastante o que é o metabolismo, então vai desde você ingere o alimento, você degrada ele, o que acontece a partir daí, e dá uma aprofundada, e é bem para leigo, assim, eu dei para minha mãe ler, ela gostou. E é um livro que eu super indico. Então, é um livro que simplifica bastante o que é metabolismo. Então, tem esse aí da oficina de textos e vocês não se arrependerão de ler. Legal. Marcinho, ponto final em mais uma edição da Reunião de Laboratório. Vejo você na semana que vem. Um abraço. Até mais, Thiago.